Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Gel número 134, hoje é sexta-feira, dia 28 de maio de 2021. O primeiro tema que eu trago para vocês hoje é a confirmação do primeiro encontro entre o presidente Biden dos Estados Unidos e o presidente Putin da Rússia. Esse encontro foi confirmado essa semana para ocorrer em Genebra, na Suíça, no dia 16 de junho. Vai ser uma semana intensa para o presidente Biden, porque ele antes terá a reunião do G7 de 11 a 13 de junho em Londres e em seguida a reunião dos líderes dos países membros da maior aliança militar do planeta, da OTAN, no dia 14 em Bruxelas, ou seja, 11 a 13 G7, 14 OTAN em Bruxelas e no dia 16 ele tem um encontro com o presidente Putin em Genebra. Esse encontro é realmente muito importante. A gente lembra que o Biden chegou até a chamar o Putin de assassino numa entrevista em março para uma televisão americana. Teve a questão do ataque cibernético contra vários órgãos do governo americano em dezembro, que uma investigação apontou envolvimento do governo russo. Tem a questão do Navalny, do Alexei Navalny, que é o opositor ao governo do Putin, que está preso na Rússia, foi envenenado no ano passado e agora se encontra preso lá na Rússia. Ou seja, várias questões aí bastante ásperas, né? A questão da Ucrânia, obviamente, Crimeia. Então, várias questões difíceis. Só que é muito interessante a gente prestar atenção naquilo que eu já conversei em outros podcasts sobre a estratégia americana em relação à China. Por quê? Logo após o anúncio da reunião do dia 16 de junho, para vocês verem como que esse triângulo Estados Unidos, China e Rússia ele é muito importante. O editorial do principal jornal chinês, o Global Times, ele no dia seguinte, né, na verdade horas depois, em função do fuso horário, o editorial do jornal do Global Times falando exatamente que nada vai romper a aliança, a amizade entre China e Rússia, que estão no melhor momento da história, e nenhuma tentativa de nenhum governo vai conseguir. Ou seja, claríssimo, claríssimo recado para os Estados Unidos, para o Ocidente, né? E logo após o anúncio da reunião do dia 16 de junho. Na verdade, por trás desse editorial do Global Times está um tremendo medo do governo chinês, do Partido Comunista Chinês, de que os Estados Unidos e o Ocidente venham novamente a tentar cooptar a Rússia para cortar essa aliança com a China. Essa aliança com a China, a Rússia é o maior fornecedor de armas para a China, é o maior fornecedor de petróleo e gás para a China. Essa aliança entre Rússia e China, obviamente, é bastante perigosa para o Ocidente. Então, achei muito interessante essa coincidência da marcação, da confirmação da reunião para o dia 16 de junho e logo em seguida esse editorial do Global Times, jornal chinês, assegurando a amizade entre russos e chineses, etc, etc. Então, será bastante interessante da gente acompanhar essa reunião. Na parte de disputas hegemônicas, também falando de China, essa semana vazou uma informação sobre o próximo livro branco de defesa japonês, que deve ser lançado em julho, e parece, pelo que saiu na reportagem, que novo livro branco de defesa do Japão vai estar lá escrito que Taiwan a segurança de Taiwan é do interesse do Japão. E aí só o fato de ser lançado a menção a Taiwan nesse draft, né, nesse rascunho do livro branco de defesa japonês, já levou a uma reação do Ministério de Relações Exteriores chinês, dizendo que ninguém pode se meter nos assuntos domésticos da China. Vejam a importância, vejam como a China encara a questão de Taiwan. Nenhum país tem o direito de se meter nas questões internas da China, né? Então, achei um dado interessante para trazer para vocês. E falando de Japão, estado de emergência em várias cidades, inclusive Tóquio, prorrogado até 20 de junho em função dos casos de coronavírus. O principal jornal japonês ontem
em editorial, se colocou claramente contrária à realização das Olimpíadas, que iniciam no final de julho, ou seja, ainda muita pressão em cima do governo do primeiro-ministro Suga para que não ocorram as Olimpíadas do Japão este ano. A vacinação no Japão super atrasada e há uma grande preocupação da população japonesa em relação a mais de 80% dos entrevistados em várias pesquisas de opinião contrários à realização das Olimpíadas no Japão este ano. Outro dado que trago para vocês, também muito polêmico essa semana, no domingo, um avião da empresa irlandesa Ryanair, uma empresa de low cost, baixo custo, voando da Grécia para a Lituânia, 2 países da OTAN, 2 países da União Europeia. Ele foi forçado a pousar em Minsk, capital da Bielorrússia. O Centro de Controle Aéreo de Minsk determinou o pouso imediato da aeronave por uma ameaça de bomba dentro da aeronave. A aeronave pousou em Minsk, autoridades entraram no avião e prenderam um jornalista, o Roman Protasevich, que é um jornalista bielorrusso, que estava sendo procurado na Bielorrússia por envolvimento com um blog falando mal do governo, nos protestos. Vocês lembram que o presidente Lukashenko da Bielorrússia, muito amigo do presidente Putin, ele se reelegeu em agosto do ano passado, com muitas suspeitas de vários países em relação à legalidade e à limpeza das eleições. E ocorreram muitos protestos, eu falei várias vezes aqui no Conexão Gel sobre esses protestos na Bielorrússia, no ano passado e também no início desse ano. E o Protasevich, que é esse jornalista, jovem jornalista, é um blogueiro de 26 anos, ele acabou sendo preso, né? Foi retirado da aeronave, foi preso, está preso na Bielorrússia. É um evento interessante porque a Bielorrússia, todos sabemos, não é um grande país, não é uma potência, e obviamente a Bielorrússia, para fazer isso, ou uma coisa ou outra, ou tinha, obviamente, o aval da Rússia, do Putin, né, autorização para fazê-lo, ou algum subordinado lá do Lukashenko tomou uma atitude sem o presidente saber, porque realmente o país agora está numa situação difícil, a União Europeia aplicando sanções, inclusive de voos, desviando da Bielorrússia, não indo mais para a Bielorrússia, não aceitando voos da empresa aérea da Bielorrússia em vários países da Europa. Ou seja, a princípio, um jornalista, um blogueiro de 26 anos não pode ser tão importante assim para causar esse estrago até para a economia da Bielorrússia, que obviamente, como várias economias pelo mundo, foi muito afetada por causa da pandemia. Então, muito estranho essa decisão, pode ter sido um erro de um subordinado do Lukashenko, que se adiantou e tomou essa atitude, mas não é algo normal fazer algo desse tipo, né? Determinar que um avião pouse por ameaça de bomba. Inclusive já tem uma investigação na União Europeia sobre isso. Parece que um órgão da Suíça já detectou que o tal e-mail que dizia da ameaça de bomba, na verdade, foi transmitido depois da ordem do Centro de Controle Aéreo de Minsk mandar o avião aterrissar. Ou seja, foi realmente um movimento para prender o Protasevich. Inclusive, algumas agências de notícias até falam que havia um agente da KGB dentro do avião. Ou seja, foi uma situação bastante inusitada, não é algo normal de acontecer, e vamos ver as consequências aí para a Bielorrússia e o andamento desse evento. Em relação ao balanço da pandemia, a Índia segue sendo aí o epicentro do Covid no mundo. Mais de 50% dos casos diários no mundo ocorrem hoje na Índia, mas essa média diária ela tem baixado de novos casos, já baixou de 3 mil casos diários, de 300 mil casos diários na Índia, mas o número de mortes ainda está alto, a média de 7 dias na Índia está em 3.900 casos, mas saiu reportagem hoje em alguns jornais dizendo que os números reais são bem maiores, né? Foi feita uma comparação entre certificados de óbito, certidões de óbito e os números informados pelo governo, comparando com os números de mortos no mesmo período do ano passado, e a estimativa é que, na verdade, o número de mortos diários, em média, nesses últimos meses aí de abril e maio na Índia, foi na faixa de 7, 8 mil mortos por dia na Índia. Sabemos que a Índia aí, segundo maior população do planeta. Mas, pelo menos em termos de gráficos, os gráficos estão diminuindo, o que é uma boa notícia. O que preocupa a gente aqui na região são os números da Argentina. Ontem, quinta-feira, a Argentina bateu recorde do país em número de casos.
ultrapassando a marca de 40, foram 41 mil casos na Argentina ontem, novos casos de Covid, e nós sabemos que o número de mortos, infelizmente, normalmente vem após isso, ou seja, o número de casos ele cresce e o número de mortos cresce depois. Ontem na Argentina, 551 mortos, né? Lógico que se a gente comparar com o tamanho da população argentina, é sim um número elevado, tanto esse número de 41 mil casos e 550 mortes é um número elevado, mas infelizmente a expectativa não é positiva em relação a isso. Também em relação à pandemia, essa semana a novidade, ainda estamos falando muito sobre isso, foi o vazamento de um report, de um relatório de inteligência americana, dizendo que 3 pesquisadores chineses daquele laboratório de Wuhan nível 4, aquele laboratório de virologia da cidade de Wuhan, vocês lembram que foi onde surgiu a questão do vírus, 3 pesquisadores daquele laboratório foram internados em novembro de 2019. Então isso também não foi apenas isso, mas também uma carta de vários pesquisadores pedindo novas visitas ao laboratório, novas visitas ao Wuhan para investigar a origem do vírus, né, do Covid, e o presidente Biden determinou nessa semana agora que a inteligência americana tem 90 dias para dar um relatório sobre a origem do vírus. Então há uma grande expectativa em relação a isso, e já tem reportagem, artigo perguntando o seguinte: e se descobrir realmente que os chineses estavam desenvolvendo o Covid como uma arma biológica para ser usada e ele acabou escapando, etc. O que a comunidade internacional vai fazer em relação à China? Então, realmente, a discussão não é simples, né? Eu, no ano passado, aqui no Conexão Gel, já tinha comentado sobre essa possibilidade várias vezes, porque era muita coincidência que o principal centro de pesquisa de vírus na China era exatamente em Wuhan, está localizado exatamente na cidade onde nasceu o vírus, era uma grande coincidência, um país daquele tamanho, né? Então vamos aguardar aí o resultado dessa investigação para os próximos 90 dias. Não é fácil de provar sem ir fisicamente lá. Logicamente que a China já repudiou essas denúncias, né? Diz que os Estados Unidos é que devem abrir os seus centros de pesquisas biológicas, né? Acredito que vai ser muito difícil de provar que realmente nasceu lá no centro de Wuhan, mas de qualquer maneira é mais um desgaste aí para a diplomacia chinesa. Quarta parte do nosso Conexão de hoje, estamos de olho, várias coisas na verdade, para selecionar se estamos de olho hoje foi bastante difícil. Bom, primeiramente, aquela crise entre Israel e Palestina e Hamas. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, visitou essa semana Israel, Palestina, Jordânia e Egito. O presidente Biden mandou seu secretário de Estado lá para tentar articular aí alguma solução um pouco mais definitiva em relação ao que ocorreu entre Israel e Hamas na semana passada, durante 11 dias aí de ataques mútuos. E como resultado positivo foi marcado um encontro entre os líderes do Hamas e de Israel no Cairo, capital do Egito, para a semana que vem. Vamos ver o que sai daí, mas a gente não fica muito otimista não, porque sabemos o histórico aí de como é complexa essa situação na Palestina, entre Israel e Palestina, especialmente faixa de Gaza. Eu acho que é impressionante como é que Hamas consegue receber 4 mil foguetes, pelo menos, né? Já que 4 mil foguetes foram lançados contra Israel, isso é um absurdo, né? E também a questão, obviamente, por que a inteligência de Israel não detetou isso antes, não conseguiu detectar isso antes, são questões ainda que têm que ser esclarecidas. E essa semana também, ontem, na verdade, quinta-feira, o Conselho de Direitos Humanos da ONU votou, que é presidido pela chilena Michelle Bachelet, aprovou por 24 votos contra 9 a criação de uma comissão especial para investigar o conflito entre Israel e Palestina, Hamas, né, possíveis crimes de guerra, coisas desse tipo. Vamos aguardar, esse assunto ainda não acabou. Outro tema, crise na Colômbia prossegue. Essa semana voltaram a ter vários protestos, popularidade do presidente colombiano bastante baixa. Há uma preocupação, obviamente, grande com relação à estabilidade da Colômbia. Lembra muito o que aconteceu no Chile em 2019, a gente já discutiu isso aqui. E além dos protestos, etc., falta de alimentos em algumas cidades em função do bloqueio nas estradas, surgiu essa semana também uma acusação contra o governo da Rússia, que obviamente rebateu, uma acusação dizendo que a Rússia poderia estar por trás de incentivar os protestos
com guerra informacional. Eu já falei sobre isso algumas vezes, tenho falado muito isso nas minhas palestras, aulas, né, que essa questão da guerra informacional, a manipulação das pessoas pelas mídias sociais é algo muito preocupante nos dias de hoje. Não estou dizendo que aconteceu, porque a gente não tem como provar que a Rússia fez isso no caso da Colômbia, mas isso foi uma acusação do próprio ministro da Defesa da Colômbia essa semana, que deu uma confusão danada lá. Então estamos de olho na crise colombiana. Também estamos de olho nas eleições do Peru. O segundo turno acontecerá no próximo dia 6 de junho, no outro final de semana. 2 candidatos, um bem à esquerda, Pedro Castilho. As últimas pesquisas, ele está na liderança, 45%, enquanto a Keiko Fujimori, à direita, 41%. Não é uma diferença muito grande, mas Pedro Castilho vem mantendo uma pequena liderança em relação a Keiko Fujimori. As pesquisas no Peru elas não podem ser feitas na semana das eleições, então essa é a última pesquisa e último resultado para as eleições do dia 6 de junho, em segundo turno. Também essa semana saiu a escolha dos 7 candidatos para a presidência do Irã. As eleições no Irã acontecerão no dia 18 de junho. O que chama atenção essa escolha é feita pelo Conselho dos Guardiões, que é um conselho praticamente escolhido pelo líder supremo, Ayatollah Khamenei. Esse Conselho de Guardiões é formado por 12 membros. Eles escolheram 7 candidatos em 592 candidatos, ou seja, 592 iranianos se inscreveram, né, submeteram seus nomes para serem avaliados pelo Conselho dos Guardiões, que escolheu 7 candidatos para concorrer nas eleições que vão acontecer no dia 18 de junho. O que chama atenção é que nenhum candidato moderado, nenhum candidato mais ou menos liberal foi escolhido entre esses 7. Todos os 7 candidatos conservadores ou ultraconservadores. Então isso obviamente preocupa bastante. O favorito parece ser o Ebrahim Raisi, que 60 anos, líder do Tribunal Supremo, Tribunal Federal deles, como se fosse o equivalente ao Supremo Tribunal Federal deles, um currículo aí de várias penas de morte quando dirigiu a parte do judiciário em Teherã. Né? O Ebrahim Raisi tem aí um histórico e muitos dizem que o Khamenei, o líder supremo, Ayatollah Khamenei, quer que no futuro o Raisi seja o seu substituto. O Khamenei já está com 82 anos e alguns indicam que a escolha do Ebrahim Raisi para presidente, ou seja, o Khamenei facilitando a vida para o Ebrahim Raisi ser eleito presidente agora no dia 18 de junho, para no futuro ele se tornar o novo líder religioso, líder supremo do Irã. E como último, estamos de olho a situação, a viagem do presidente Macron para a África, para vários países, a França tentando, o presidente francês tentando se posicionar como um líder na África. Sabemos das várias colônias, ex-colônias francesas. Macron esteve agora em Ruanda, pediu desculpas pelo aquele massacre, aquele genocídio que aconteceu, pela reação tardia da França. Hoje está se encontrando com o presidente da África do Sul. Na semana passada, lá em Paris, o Macron já tinha feito uma reunião com vários presidentes de países africanos do FMI com relação à parte da economia. Ou seja, o Macron tentando manter aquela diplomacia francesa em relação à África. A França precisa daquelas ex-colônias, onde tem um comércio muito forte. E, obviamente, a questão dos migrantes daqueles países africanos que vão para a França, eleições na França, gerais na França no ano que vem. O Macron está bastante preocupado com isso. E, fechando o nosso Conexão Geo de hoje, como uma boa notícia, na quarta-feira da semana passada, foi aprovado pela Comissão Interministerial de Recursos do Mar aqui no Brasil a criação de um grupo técnico para investigar, para estudar a questão do Ártico, como que o Brasil pode se envolver de alguma forma com relação à governança do Ártico. Nós vimos pelo Conexão Geo da semana passada como que o Ártico tem sido um espaço cada vez mais importante na geopolítica mundial, em função do degelo, em função da abertura de rotas marítimas, ou seja, realização de exercícios militares na região, presença de submarinos balísticos no Ártico, prospecção mineral, várias situações importantes, e o Brasil não tem nenhuma participação na governança do Ártico, não participa em nada do que acontece no Ártico, e a gente tem que olhar o Ártico pensando na Antártica, ou seja, o que acontece no Ártico hoje pode vir a acontecer na Antártica no futuro, e eu achei essa decisão da Comissão Interministerial para o Recurso do Mar excelente, a criação desse grupo técnico sobre Ártico, para estudar como que o Brasil pode, de alguma forma, se meter com a governança do Ártico. O Brasil não é um país qualquer, é a potência regional aqui na América do Sul, e eu acho sim importante a nossa participação em todos os fóruns internacionais.
Com isso, fecho esse Conexão Geo número 134. Desejo a todos um ótimo final de semana, uma boa semana. Até a próxima sexta-feira. Obrigado.